Esse é a estreia dos episódios com mais de um participante, tá? Temos 3 mocinhas do amor aqui, maravilhosas. Essa primeira é Lila Marusa, oftalmo, mãe de 2. Essa segunda é Laís Becker. Levanta a mão, hein, Laís. Oftalmo, mãe de 1. E essa terceira é a Aline Gomes, oftalmo, mãe de Pet. Mãe de um pet. Mãe de Pet também é mãe, ok? Verdade. E é mesmo. É a primeira vez que eu tô fazendo isso, tá? Foi muito difícil organizar a bagunça que foi, que está sendo essa entrevista, porque são 3 mulheres falando, beleza? Todas queriam saber com antecedência o que eu ia dizer. Não fazia ideia do que eu vou perguntar aqui. Só entreguei uma pergunta para elas. Então, assim, já devia estar muito satisfeita com isso. Lila já tá aqui, ó, com a língua coçando. Ela diz assim, eu já sei a resposta. Deixa eu dizer, não, Lila, é pro final. Então, guarda essa. Lila é a única que já pensou na resposta da pergunta que eu adiantei para ela. As meninas ainda estão pensando um pouquinho. Mas vamos começar com perguntas mais leves, que é tranquilo, calmo. Primeiro eu queria saber, quando foi que vocês decidiram que iriam ser médicas? Começa aí, Lila. Foi por quê? Foi algum acontecimento A minha mãe é médica, né? Minha mãe é pneumologista. E minha infância foi nos hospitais, principalmente esperando ela atender os pacientes, né? E a gente ia sempre ali para a recepção do memorial. A gente ficava lá sentada, mãe ia atender os pacientes e a gente ficava lá. Sempre que a gente voltava de viagem, tinha que parar no hospital, a mãe ia ver os pacientes e a gente ficava na recepção lá, esperando por ela. Então, assim, a gente brincava de boneca na recepção, só faltava mesmo jogar futebol, mas não jogava porque não tinha bola. Mas, assim, a infância da gente, a gente vivia aí no hospital, a gente ia muito para as casas dos pacientes dela. Tinha paciente dela que ela ficava anos com o paciente, que ela também é infectologista, então ela também trabalha com HIV, então tinha pacientes que eram pacientes dela de longa data. Uhum. E às vezes, final de semana, eu voltava de uma viagem, eu vou parar ali para ver um paciente meu, aí a gente ficava na sala. Então, assim, tinha paciente dela que morria, a gente chorava, porque era como se já fosse da família, de tanto tempo que a gente... Então, pelo exemplo dela, que eu sempre quis ser médica. Então, desde pequenininha tu queria ser? Pequena. Mas, ao mesmo tempo, eu via que ela trabalhava demais. Era muito puxada a rotina dela. Eu dizia, eu quero ser médica, mas eu quero ter mais tempo do que ela. Porque eu acho que ela ficava muito, manhã ficava muito em hospital. A gente ficava muito tempo com o painho, porque ela tinha que trabalhar. Uhum. Entendeu? Mas aí a minha vontade de ser médica veio disso, veio da minha mãe. E tu, Laís? É a minha história totalmente diferente, totalmente. Eu não tenho nenhum médico na família, nada. E meu processo de descoberta foi lento, assim, não foi rápido. Eu cheguei no 3º ano, sabia que queria alguma coisa da área de saúde, isso eu tinha certeza. Mas eu também tinha um pouco de ansiedade, nossa, eu queria, acho que passar logo. E é muito cedo para você decidir, né? Muito, meu Deus. 16, 17, eu acho, mais ou menos por aí. Então eu disse, não, aí botei medicina e botei biomedicina, disse, vamos, seguimos. Não existia, assim, um desejo muito forte, eu quero ser médica, não. E aí eu passei em biomedicina, e aí eu comecei a cursar biomedicina, Sabia e aí disso eu não. cursei biomedicina todo. Então, assim, meu desejo por medicina foi uma coisa que foi surgindo aos poucos, Tu terminou? Eu terminei. Caramba. Porque, na verdade, quando eu decidi fazer medicina, faltava um ano para concluir, o curso era 4 anos. Então, na verdade, eu entrei, eu era parcialmente feliz com a decisão, né? Eu gostava da área de saúde, mas faltava alguma coisa, assim, a gente não tinha contato com o paciente, era coisa muito laboratório, experimento, tinha parte de docência que eu achava legal, mas, então eu passei a curso, assim, esse ano eu vou tentar administração, esse ano eu vou tentar odonto, então, assim, eu passei os 3 primeiros anos do curso inquieta, assim, eu não faltava alguma coisa, mas eu não sabia. E foi um processo lento de descoberta, assim, né? E de cogitar. E eu disse, o que é que tá faltando, né? E aí, em algum momento, eu fui notando que talvez eu quisesse ter um contato mais, né? Com o paciente, que eu não tinha. E quando tu falou à tua família que queria, assim, né? Fez biomedicina, mas não, agora eu quero começar tudo de novo, fazer medicina. Todo mundo te apoiou? Todo mundo me apoiou. Mas eu acho, assim, que, na verdade, o processo é maior dentro de você.
porque eu sabia que eu ia ter, assim, apoio familiar, porque graças a Deus eu sempre tive. Mas eu acho que você internalizar, poxa, eu tô aqui prestes a acabar e vou ter que recomeçar, né? Então, eu acho que foi muito mais de eu primeiro acreditar que eu queria e que eu podia, né? Porque eu precisei primeiro acreditar que era possível. E quando eu contei, eu já estava assim, totalmente decidida. Era aquela coisa assim, olha, vão apoiar. Já tô decidindo. É isso, vamos ver, vamos lutar, ver aí o que a gente comunicado. faz. Mas assim, eu acho que o problema maior foi em mim, né? Foi o meu processo de aceitar. Mas desculpa te interromper. Mas tu falou assim que estava inquieta, né? Não sabia que estava inquieta. Estava inquieta. Durante a medicina, tu teve essa mesma inquietude, não? Tu já estava... Não, eu não tive nenhuma inquietude. Cara, Acho que isso é um bom sinal, né? Com Assim, você certeza. sabia que toda hora, não, esse ano eu acho que eu vou tentar vestibular, vou tentar de novo, vou fazer administração. Veja, eu pensei em todas as coisas. Pensei em fazer administração, pensei em fazer engenharia. Eu disse, nossa, até quando faltava um ano para acabar. Aí eu fiquei, por que não medicina, sabe? Aí eu comecei a pensar e foi uma coisa assim, acho que trabalhar também, de acreditar que eu poderia recomeçar, que o fato de eu estar... É uma coisa de trabalhar mais em você, né? O fato de você estar acabando uma coisa não quer dizer que você não possa recomeçar, né? Com certeza. E aí eu lembro o momento exato que eu decidi. Eu disse, meu Deus, quero. Eu levantei e fui pegar um livro que eu tinha guardado das coleções. Eu disse, vou começar a estudar agora. Então eu passei o último ano do curso fazendo TCC, que era, não é TCC que chama, é monografia. Aí, tipo, apresentei monografia, fazendo estágio curricular nos laboratórios. E desenferrujando alguma coisinha, assim, de biologia, química. Então, o meu último ano eu consegui ainda antecipar o curso, tipo, terminei 6 meses antes, continuei estudando para já tentar um vestibular pra pegar ali. uma base já. Para dizer, vamos desenferrujar, porque são 3 anos parados, né? Entendi. E tu, Aline? A minha história é mais parecida com a de Laís. Eu queria passar logo e aí ficava nessa, vou fazer o quê? Sempre pensei em medicina, mas eu achava que era mais aquele sonho que todo mundo que pensa em fazer. Na minha família não tem ninguém médico, não tem pouquíssimas pessoas que têm curso superior. Então era bem assim, até o fato de ir para a universidade já era bem desafiador. E aí, no terceiro ano, acabei colocando nutrição e medicina na UPE, nutrição na Federal. Fiquei bem colocada na primeira fase, o que para mim já foi uma surpresa, porque eu estudei a vida inteira no interior e por passar... Eu sabia que conseguiria, mas sabia que ia ter que ralar um pouquinho ainda. E aí, passei bem na primeira fase, na época ainda tinha as fasezinhas, né? Na segunda fase... A gente é velho, eu sei. Não vamos Na segunda fase, levei uma baqueadinha, aí não entrei de cara. Fiquei no remanejamento e achava que nem ia rolar. Aí foi quando fui para Fernandinhos, isso já era uma decisão que estava... Desde antes de sair o resultado, vir para Recife, morar com os meus tios e ia fazer academia. E aí, quando tava um mês, eu acho, já, porque o Fernandinho começava bem no comecinho, janeiro, né? Sim, E já começava. Já tava um mês e pouco, aí saiu o remanejamento. Aí passei em nutrição, eita pau, e aí? O que é que eu faço? Aí fui falar, inclusive, com o Fernandinho, ele falou, olha, minha opinião, o curso de nutrição da Federal é muito bom, mas é isso que você quer? E aí eu já tinha conhecido um mundo de coisas novas, né? Já tinha entrado lá em Fernandinho, já tinha visto o quanto de gente que queria medicina, já tinha conhecido algumas pessoas, já tinha conversado com algumas pessoas. Aí eu fiz, velho, eu já tô aqui, acho que eu vou ficar. Aí nessa hora minha família quis dizer, mas porque para todo mundo era uma coisa muito importante. Passei na Universidade Federal, era um curso bom, então para mim, para minha família, isso era uma oportunidade muito grande. Sim, sim. E aí fiquei, bicho, e aí, o que é que eu faço? Aí minha família começou a apertar, amanhã, mas tem certeza? A diretora da minha escola, um professor da minha escola, o pessoal ligava. Caramba. Mãe fez uma faixa, botou na frente de casa. Eu, meu Deus. Aí pronto. Aí eu disse, não, já tô aqui mesmo, não vou não, vou ficar aqui. Acho que se eu, com um pouquinho de bagagem que eu tinha, eu conseguir, talvez, se eu desistir de ver que quero nutrição mesmo, acho que eu consigo depois. Com certeza. Sem prepotência, mas assim, tipo, vamos tentar, vamos ver o que é que dá. Aí pronto, fui-me embora, fiz 3 anos de Fernandinho. Cara, mas E tu deu via certo. a cada ano que tava Aí, crescendo, evolução. embora O tu... primeiro ano foi muito difícil, porque eu não tinha uma base muito boa e era tudo muito novo. Além disso, tinha a questão financeira que pesava um pouco. Eu não fazia todas as matérias, eu fazia só as específicas. E aí tinha muita dificuldade também nas não específicas e sabia que precisava delas para passar. E aí foi muito difícil, tudo muito novo, eu era muito tímida, até de
conversar com outras pessoas, fazer amizade. Eu morri de vergonha de tirar dúvida na monitoria. Mas aí, tem uma monitora lá que eu disse, isso aqui eu confio. Porque assim, meu problema de base era muito grande. Eu pegava uma ficha de questões, eu não conseguia fazer a primeira. Aí ia pra segunda, ia pra terceira. E quando eu vi, eu tava no final da fila e não consegui fazer nenhuma. Isso era desesperador, sabe? Mas eu fui vencendo isso sozinha, porque tinha muita dificuldade de compartilhar isso com as outras pessoas, né? E é engraçado que a Aline acabou sem querer responder na próxima pergunta, né? Eu queria saber como foi que vocês foram parar lá em Fernandinho. Tu lembra o que foi que te fez ir pra lá? Lembro demais. Lembro demais, pô. Eu estudei em Fernandinho há 2 anos atrás. Tava super fresco. Agora sim, eu tô em desvantagem, porque eu tô aqui junto de você. Aí elas ficam falando, aí você faz sim, eu também sim. Parece que eu tô entrevistando também, porque eu tô aqui falta o fundo. Não, é o seguinte, Fernandinho era referência, né? Todo mundo falava bem de Fernandinho, tudo. E aí, eu tinha uma amiga que tinha passado em medicina, que, na verdade, ela é grande amiga da minha irmã, mas acabava que ficou muito amiga nossa, vivia lá em casa. E ela sempre falava do cursinho do Fernandinho. Ela dizia, é importante, ela estudou no Damas também. Aí era mais velha, aí ela disse, é importante fazer isolada, né? Chamava isolada, não sei como é que chama hoje. Também faz tempo isso. Para de se entregar. Aí disse, é importante, aí sugeriu o Fernandinho. E aí, desde do ensino médio, do meu ensino médio, que o pessoal já começava a fazer o cursinho, né? Desde o primeiro Mas ano, né, o pessoal fazia. Mas eu não fiz, eu só fiz quando terminou o colégio. E aí eu fui pra lá, né? Que foi lá onde, inclusive, eu conheci aqui a famosa. A famosa, eu não grupo de amigos dela, tá ligado? Eu sou famosa. Aí tu estudasse lá quanto tempo? Aí eu fiz 4 anos. 4 anos. E em algum momento pensasse desistir? Nunca, Gisa. Nunca pensei em desistir. Tiveram fases difíceis, por exemplo, o penúltimo ano meu em Fernandinho, eu estava indo muito bem. Eu lembro que Fernandinho me chamava e dizia, olha, você tá indo muito bem. Era pegue no meu pé, não sei. Era semanal. Ele dizia, você tá indo muito bem, não pegue no meu pé, você tá sempre lá em cima, tal, você vai passar entre os primeiros lugares, tudo. Aí eu fiquei, caramba, eu vou passar entre os primeiros lugares, será? Assim, eu estudava, tava lá todos os dias. Mas eu ficava com aquilo, né? E eu sempre quis o PE, que a minha mãe foi da UPE. Então, meu sonho era passar na UPE. E eu fiquei no remanejamento, eu não sei se tu lembra, em 27 para federal. O número não, mas eu lembro que tu ficou no remanejamento. Eu fiquei na posição 27. Certo. Eu tinha tirado uma média 8 e alguma coisa, uma média alta, porque naquela época ainda não tinha o Enem. E aí, eu fiquei, poxa, aí eu fiquei meio triste depois, porque eu disse, poxa, ele disse que eu ia tirar bem, que eu ia passar bem. Eu tirei uma nota muito boa, mas eu fiquei no remanejamento. Mas aí todo mundo dizia, você vai entrar no remanejamento. E era na federal, não era o PE. O PE eu fiquei longe. Você vai entrar, porque você tá em 27, ano passado entrou 40, mas aí foi passando tempo, enfim, eu não entrei. E aí, no outro ano, graças a Deus... Era tudo que eu pedia pra não acontecer. Pois é, eu preferi ficar lá no final da fila do que ficar pertinho, aquela esperança. E eu fui remanejada também. Você remanejada. Mas eu ficava, meu Deus. Mas tu acha que atrapalhou em teus estudos? Porque tu ficava ansiosa, tipo assim, sabendo que tava... Gisa, assim, não, pra mim é uma surpresa eu ficar, assim, bem, porque no outro ano eu não tinha ido bem. Mas eu vim estudando muito, eu tinha, assim, eu estudava, por exemplo, 10 horas por semana de química. Eu estudava, era bem pesado. E aí, eu dizia, poxa, eu vou passar, eu não quero passar entre os primeiros lugares, não, eu quero passar. Então, quando eu vi que eu não passei, eu fiquei muito triste. Aquele negócio, eu ficava me questionando, meu Deus, por que isso comigo? Meu Deus, por quê? Mas isso aí, pra mim, foi fundamental. Porque, assim, eu acho que nada é por acaso. Eu entrei na hora certa, na faculdade que eu queria, com a maturidade que eu deveria ter, e, assim, tudo do jeitinho que tinha que ser. No ano Então, que tu passou nas duas, foi? Não, passei só na UPE. Graças porque, a Deus. veja, foi o Enem, o primeiro ano de Enem. Então, aquela mudança me atrapalhou um pouquinho. A gente não tava... E foi aquela história que o Enem tinha tido fraude. Sim, que adiaram a prova e que depois teve outra. Enfim, foi bem conturbado. Mas aí eu passei na UPE, na primeira entrada, do jeito que tinha de ser mesmo. Caramba, velho, que massa. E tu, Laís? Tu lembra o que foi que te fez chegar lá em Fernandinho? Lembro. Foi quando tu passou em biomedicina, tu já estudasse lá, não? Não. Até então,
todo mundo ouviu falar, né? Fernandinho, referência e tal. Mas aí eu entrei em biomedicina, comecei... Mas aí, como eu tinha dito, no último ano, eu comecei a dar uma desenferrujada, então eu fiz 2 isoladas de física e química, então eu fui aos poucos entrando, né, novamente no mundo, fiz um intensivão no final do ano, eu saí misturando meu final de curso com esse reinício, né? Isso, pronto, perfeito. Eu fui misturando com esse reinício, né? E aí eu já ouvi falar, nossa, Fernandinho, referência, eu quero medicina, seria uma ótima opção. Mas assim, financeiramente não era uma coisa viável para minha família, não era. E eu estava numa situação que tipo, eu estava recomeçando, eu estava prestes a ingressar em outro curso, então assim, para mim não ia me fazer bem causar um estresse financeiro tão grande num momento feito esse. Isso aí. Não dava. Então assim, embora eu soubesse, nossa, é referência, é maravilhoso, é perfeito, é tudo que eu queria, mas não dá. Aí eu disse, ok, vamos acompanhar, olha o site. E aí eu ouvi falar que ele tinha um esquema de bolsas, né, um programa de bolsas. E aí eu disse, não, vou acompanhar e vamos ver o que rola. E aí eu me inscrevi para o processo seletivo, né, para as bolsas, mandei tudo, juntei tudo. Eu disse, ó, então o meu histórico da faculdade, olha, ó, minha situação é essa, viu? Realmente não dá, se não for com bolsa, não tem como ficar. Então, assim, juntei tudo que eu tinha e todos os meus sonhos e desejos e vontade de ficar e mandei. E fiquei aguardando, né, a resposta, porque eu só ficaria lá, realmente, se tivesse saído bolsa. Talvez, se não, eu conseguisse ficar em uma matéria, algo assim, né? Nunca nada mais que isso. E aí mandei, e uma das felicidades, fora o meu ter passado de biomedicina e medicina, foi que eu fui selecionada para ser bolsista de Fernandinho. E aí, na época, tinha 2 modalidades, né, de bolsa. Tinha a bolsa de entrada de sala e tudo mais, e tinha uma modalidade que não fazia entrada de sala. Eu não sei o critério, mas aí eu fiquei com a bolsa sem fazer entrada de sala, mas eu faria entrada de todas as salas se precisasse. Era muito difícil conseguir essa. Eu estava super disponível. Eles são bem criteriosos. Então, assim, era uma bolsa realmente... Eles avaliam tudo direitinho para ver se você realmente tinha condição de arcar e tudo mais. Então, o famoso foi... E assim, até da entrada de sala, a minha foi entrada de sala. Você fazia a entrada da aula que você ia assistir. Então, tipo assim, no final ainda compensava. Porque, tipo, eu ia assistir aquela aula. Aí eu ficava... E fiquei pop, né? Mas e até hoje eu encontro essas pessoas que faziam a entrada de sala e a gente conhece porque estava sempre lá. Era cara chave. Eu fiz entrada de sala no último ano. Eu fiquei popular por isso, pô. Entrada de sala e recepção. Não é nada, não foi outra coisa. Porque é teu jeito mesmo. Mas aí não fiquei, entrada, né? Não fiquei com entrada de sala, fiquei com a bolsa sem entrada de sala. E aí eu passei um ano lá. Eu demorei um ano para passar. Depois de ter finalizado minha medicina, eu fiquei um ano e passei no final do ano. Né? Eu acho que é porque depois de ter passado por uma faculdade, já tu eu fica mais... É outra é cabeça, de fato, é outra cabeça. E assim, não me senti pressionada porque tinha ganhado a bolsa, assim, foi muito, na verdade, isso me trouxe uma tranquilidade muito maior, de dizer assim, ó, até pra minha família, ó, eu tô recomeçando, mas assim, olha, tem mais gente acreditando em mim também, sabe? Assim, foi uma resposta de Deus para dizer assim que eu tava no caminho certo, que era um recomeço certo, sabe? Tu chegou a ter alguma conversa com o Fernandinho sobre isso de desistir de aí pra lá, não? Não, quando você fazia a inscrição, minha memória é muito ruim, sério. Mas assim, eu lembro que você contava a sua história, eu não lembro se era uma redação, era carta, alguma coisa explicando, tinha esse momento, né, de explicar. E como eu disse, eu mandei tudo. Expliquei toda a minha vida, a situação, ó, aqui, mandei meu histórico da faculdade pra ele ver. Eu sou dedicada, por favor. E eu tinha feito prova de vestibular naquele ano. Então, quando eu selecionei, eu já tinha a nota que eu tinha alcançado, mesmo estando na faculdade, que tinha sido uma nota muito boa para alguém que estava finalizando o curso, um outro curso, e tinha começado a recomeçar. Tinha recomeçado, né? Então, assim, eu também mandei essa nota. Eu não lembro dos detalhes, mas basicamente isso. Mas, assim, ele sabia, assim, da história que era um recomeço. Vocês falaram aí que... Enfim, né? Cada um contou a sua história do porquê queria ser médica. Agora, assim, por coincidência, todas vão seguir carreira na área de oftalmo. Tu lembra o que foi que fez tu querer ser oftalmo? Eu disse, foi Xande, né? Que eu conversei com ele. Xande foi o grande... Não, mas assim,
Eu queria Por logo. sinal, Alexandre, só uma pausa aqui para dizer que eu tô extremamente decepcionada. Porque Marília me atualizou de uma fofoca tua, que eu Não acho que era diz pra nada, tu não ter diz atualizado. nada, depois tu conversa com ele. Mas é isso, né? Deixa Depois a gente vai quieto, conversar no deixa privado. quieto. É o seguinte, eu fiz meu opcional no último ano na faculdade, a gente poderia escolher, né? Qual opcional. E eu escolhi dermato, porque. Pois Nem é, te vejo. mas eu gosto de cirurgia, eu gosto de procedimento cirúrgico. E dermato é uma área que eu ia poder ter tempo livre, né? Porque eu já tinha o trauma da infância com a Ah, minha sim, mãe. verdade. Eu ia poder ter tempo livre e ia poder fazer procedimentos. Só que quando eu fui rodar dermato, eu vi que eu gostava muito vou dizer assim para ficar bonito, das doenças infecto-contagiosas. Ou então eu gosto Pereba. Exatamente. Então, assim, quando eu disse a parte que eu gostava em dermato, aí todo mundo disse: ah, você vai ficar dando plantão de clínica, porque essa parte aí em dermato você não vai dar, não ganha nada, é muito ruim, é muito. Você tem que fazer estética. Ah, eu não, estética eu não gosto, não. Eu gosto de fazer procedimentos, mas eu não gosto da parte estética. Aí o pessoal disse: "Oxe, tu gosta de procedimento, mas não gosta de estética. Acho que dermato não é, não." Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí eu disse: poxa, eu gosto realmente das perebas, das crecas, e aí eu não queria dar plantão de clínica. Eu queria totalmente me desvincular da clínica. E ao mesmo tempo, disseram: por que você não faz cirurgia? Eu disse: porque é muito pesado, uma residência em cirurgia. E, inclusive, tinha sido um dos meus melhores rodízios. Mas eu disse: não, eu preciso ir para alguma área que tenha essa parte prática e que tenha teórico, e que eu não precise ficar dando plantão de clínica, eu não quero. E aí, foi aí que disseram: fala com o pessoal da anestésia. Eu: poxa, mas anestésia, não me vejo em anestésia, porque eu gosto muito desse contato com o paciente. Agora, vê, todos esses questionamentos aconteceram depois que terminou a faculdade? Depois que eu terminei. Não, durante a faculdade eu pensava em dermato. Certo. Ainda fiz no primeiro ano residência. Eu fiz a prova para dermato. Tá. Aí não passei. Aí no outro ano foi que eu fiz para oftalmo, porque eu Tá. fiquei com essa dúvida, tudo. Aí foi aí que eu liguei pra Xande. Aí disseram: fala com o Alexandre, ele gosta muito de oftalmo, tudo. Aí eu disse: tá, Eu mas suspeito de falar com o oftalmo. Alexandre. Mas oftalmo, aí eu disse: mas eu nunca não sei nada de oftalmo. A cadeira que a gente paga na faculdade de oftalmo é bem curtinha, mas eu nem prestei muita atenção, porque já é uma coisa que eu descartava. Eu dizia: eu descarto os olhos, oftalmo, ortopedia. E realmente, aí quando eu conversei com ele, eu passei 1h30 no telefone, e ele me falando tudo que é de oftalmo, e eu: meu Deus do céu, como é que eu nunca pensei nisso antes? Aí ele fazia: mas olhe, pelo amor de Deus, não bote porque eu tô dizendo não. Depois dele fazer toda a Com medo. Aí eu disse: Xande, não, eu vou testar 6 meses. Se eu gostar, eu continuo. Se não, eu desisto e faço outra coisa. Aí eu lembro como se fosse hoje, na minha primeira semana. Aí, segunda a sexta, quando chegou na sexta-feira, minha mãe fez: e aí, minha filha? Aí eu disse: mãe, como que eu nunca pensei nisso antes? Cara, Aí que esse é um massa. dos motivos que depois eu vou responder aquela sua pergunta do início. Aham. Porque eu totalmente me realizei. Na primeira semana eu já tinha certeza: amanhã, mas é muito diferente. Mãe, o estetoscópio, eu escutar coração, tua área lá, escutar pulmão, não tem nada a ver, não tem. Cara, Mas- que massa, velho. Foi É, engraçado eu- tu dizer isso, que... Foi engraçado tu dizer que passou 1h30 com o Alexandre no telefone, Não, porque... eu nem liguei para os outros amigos de outras especialidades. Eu Sim. nem me dei, assim, a oportunidade. Não, eu vou escutar outros amigos, porque eu tinha uma listinha para quem ligar. Mas depois entendi. que eu liguei para ele, ficou nele. E entendeu? assim, Ficou nisso. ela... Não sei se tu lembra disso, mas do mesmo jeito que tu passou 1 hora com o Alexandre no telefone, eu passei 1 hora com a tua irmã no telefone. Tem uma irmã de Leila que ela trabalha na área de marketing. E Mas- quando eu desisti de ciência da computação, eu não sabia o que fazer da minha vida, mas eu sabia que eu não queria programar. Que era assim, meu Deus, enfim, eu não queria aquele curso. E eu fiz a minha listinha de pessoas, vou ligar pra quem? Porque eu não vou cometer o mesmo erro. A gente faz essa escolha muito cedo. Eu escolhi ciência da computação, mal sabia o que era, mas a galera dizia: a profissão do futuro, vai lá. Odiei. Quando eu saí, eu falei assim: não, agora eu vou escutar profissionais da área, né? Pra poder ver. Eu sempre fui muito comunicativa. Eu falei: será que eu não quero publicidade? Será que eu não quero administração? Enfim. Aí, a única publicitária que eu conhecia era a irmã de Lila,
que hoje tá até morando fora. E eu liguei pra ela, foi uma das pessoas que eu liguei pra. Tá, me falei, tu faz o quê? Tá ligado? E tipo, a conversa foi tão massa. Ela ficou ó, super paciente comigo. E aí ela falou, não, se fosse hoje em dia, se a sua dúvida é administração ou publicidade, é melhor você ir para administração, que é muito mais abrangente. Você, depois que terminar, pode seguir a área de marketing. Se você fizer publicidade, você vai ficar restrito a essa área. Enfim, então, tipo, eu conversei muito com ela. E eu também não prossegui na minha listinha. Tipo assim, E ela adora vice-ver, tô manda um beijo pra ela. mas, assim, ela nem sabe, ela salvou a minha vida, pô. Porque assim, quando eu desliguei dela, eu não mandei mais, eu não liguei pra mais ninguém. Eu falei assim, pronto, acabou. Vou pra DM, resolvido, tá ligado? De tanto que assim, ela ficou super paciente. Eu, caramba, Marusa, na moral, tipo assim, valeu pela paciência. Ela, não, pô, tranquilo. E hoje em dia, tipo, como a Lila fala, ela super me elogia, dá dica, procura saber mesmo, sabe? Você sabe que é uma pessoa que ela não pergunta da boca pra fora como é que você tá, ela realmente se importa, sabe? Então, tipo assim, é muito importante isso, você poder conversar com a pessoa e ela lhe dar esse... Não, fez toda a diferença pra mim. Tá vendo, Alexandre? Tá vendo, Xande? Você importa pra nós. Agora conta as coisas. Agora quando tiver uma fofoca, tu me fala antes do que eu não quero saber por terceiros, não. Eu quero saber por tu. Chama ele pra tomar um cafezinho na tua casa. Ele gosta, às vezes, de chamar o paciente pra tomar um cafezinho na casa dele. Eu falei, Alexandre, por que tu faz oftalmo? O que foi, meu Deus? Porque ele não faz cirurgia, né? Ele atende só. Clínico. Aí ele, mas Gisele, o que eu gosto é de atender as velhinhas, pô. Eu conto piada pra elas e elas riem, pô. Então, já que a gente tá falando, deixa eu só falar uma coisinha dele na residência. Xande foi na faculdade, aquele menino todo certinho, fazia tudo direitinho e tudo no detalhezinho e não sei o quê. E aí, quando entrou na residência, eu entrei um ano depois dele. E então ele já tinha um ano de histórias, do pessoal contando as histórias dele. Tá. Aí uma das histórias foi ele atendendo um paciente, uma senhorinha, alguma coisa assim. Aí, e às vezes ele se perdia, conversava uma coisa ou outra e se perdia na conversa com a paciente, de tanto que ele queria ser delicado, tá? Aí ele chegou para a paciente, não, tá certo. Aí viu o fundo de olho, anotou lá e fez, não, tá certo. Depois, aí ela disse, e o grau do óculos? Aí ele, depois passa lá em casa para tomar um cafezinho. Aí ela passa lá em casa para tomar um cafezinho. Aí ele, não, eu tô falando da consulta. Eu sempre assim, ó. Aí até hoje eu aperrei ele. E aí, tá chamando os pacientes pra tomar um cafezinho pra passar. Alexandre é forçador, velho. Se você deixar ele força a amizade, tranquilo. Mas ele falou isso sem querer. Se perdeu no meio como se estivesse falando com um amigo. Aí ele. Aí a mulher, mas o óculos vai me dar na sua casa. Quando ele falou que a melhor coisa de trabalhar assim, atendendo os pacientes é porque todo mundo acha ele engraçado, principalmente as velhinhas. São as idosas que ele porque ele deve estar te chamando para tomar café na casa dele. Laís, conta como foi que tu pensou assim, quando tu decidiu que ia ser oftalmo? Então, eu não entrei, cara, na oftalmologia. É muito difícil. Acho que pra alguém que não tenha ninguém, nem o oftalmologista na família, se entrasse, meu sonho é ser oftalmo. Não entrei. Na verdade, eu tinha um interesse um pouco por oncologia, por causa da faculdade anterior, eu gostava muito de estudar a parte teórica e tal. Então, eu entrei pensando assim, acho que oncologia talvez seja alguma coisa que me interesse. Mas aí, quando eu fui pro meu primeiro rodízio de clínica médica na enfermaria, e aí passando os casos, e era aquela discussão enorme, e estar ali do lado do paciente, no leito, acompanhando, e às vezes eu me envolvia, às vezes eu não ficava bem. E aí eu comecei a ficar, disse, nossa, eu não quero clínica médica. Então, e eu não posso errar de novo. De novo não, porque não foi o erro, mas eu não posso errar. Porque eu já fiz um outro curso antes, agora medicina... Eu fico assim, nossa, se eu fizer uma residência que eu não gosto, para depois fazer outra, eu não acabo nunca, né? Não tem fim. E aí eu fiquei bem confusa no final do curso, quando começou, né? Quando começam os rodízios mesmo, assim, da enfermaria e tudo mais. E aí eu vi que eu não queria clínica médica, que não tinha nada a ver comigo. Aí bateu um pouco de desespero, meu Deus, calma, eu tô no lugar certo, mas deixa eu pensar mais. E aí eu disse, não, vou me abrir para conhecer mais outras possibilidades. Botei dermato. Eu acho que o oftalmodermato tem alguma coisa ali do visual, de você olhar, de ser uma coisa muito direta, de você olha, você examina e vê pelo aspecto isso aí, isso. Então eu botei dermato. Nunca tinha pensado em fazer dermato, mas eu disse, vamos conhecer. Eu tava naquela coisa assim, deixa eu abrir minha cabeça e tentar outras coisas.
gostava de cirurgia, mas assim, de cara eu descartei uma residência em cirurgia geral, pelos mesmos motivos que Marília falou, descartado, tchau. E botei outro opcional em oftalmologia. E aí eu rodei dermato e oftalmo lá no HC, né, que foi na Federal, que eu terminei. E aí, quando eu passei um mês na oftalmo, dermato, ok, achei legal também, mas não foi aquela coisa assim, Quando eu comecei a rodízio de oftalmo, que eu vi logo aquele... Parece um microscópio, era aquela coisa que tinha aquele link com alguma coisa que eu já fazia, e aí você via... é verdade. E você olhava o olho ali, o tecido em vivo, e eu disse, nossa, aí era tudo muito lindo. Então, assim, eu me apaixonei, eu acho. Eu me apaixonei no rodízio. Passei um mês, não entrei em nenhuma cirurgia oftalmológica, porque o hospital das clínicas às vezes é mais difícil de as cirurgias acontecerem. Então, assim, sabia que tinha cirurgia, mas assim, não pude entrar, não pude acompanhar, via na internet mesmo, mais ou menos como era. E foi depois do rodízio que eu decidi fazer oftalmo. E ainda tem o processo de dizer, decidi minha residência, o quê? Oftalmo. Mas você vai passar óculos, você vai ter certeza que é oftalmo, né? Tem certeza, é oftalmo mesmo, tá decidida. Né? As pessoas às vezes questionam também, né? Quando você vai, tem certeza? Tem. E assim, aí eu entrei com bastante certeza. Depois de muito pensar e depois de passar esse um mês lá, eu entrei bem segura e desde que eu entrei, foi só... Cara, que massa. Velho. O bom de tu ter tido essa, vamos dizer assim, decepção antes com o primeiro curso é que tu sabe que, assim, se eu revisitar esse sentimento de novo é porque tem algo errado. E tu nunca mais voltou para esse lugar, entendeu? Não. Então, tipo assim, você sabe que você tá no caminho certo, porque você não sente esse desconforto que você sentia, que não era assim, nossa, eu tô tendo uma vida miserável aqui, não é. Mas você sente que tem algo que tá, tipo assim, tá faltando alguma coisa, né? E tu não tinha esse sentimento quando já tava em medicina e oftalmo, trilhando esse caminho, né? Não, é. E aí eu entrei na residência. Desde que eu entrei, pessoal, eu gosto demais. Recomendo, de quem me conhece sabe quanto eu amo. Não precisou ter um guru, Alexandre Dantas, na tua vida, nem nada. Não teve guru. Não teve nenhuma epifania. E tu, Aline? Eu sempre fui muito prática com tudo. E aí eu sabia que queria alguma especialidade mais que envolvesse a cirurgia, né? Aí, pelos mesmos motivos de vocês, descartei a cirurgia geral. Apesar de gostar, foi um dos rodízios que eu mais gostei no internato. Porque é tudo muito prático, tem a técnica, você tem que fazer daquela maneira, e vai, corta e faz e pronto. Resolvi. Muito bom, resolve a vida do paciente, não fica naquele caqueado. E aí... passou pela cabeça oftalmo, dermato, otorrinos, especialidades clínico-cirúrgicas, porque eu também não queria perder o contato com o paciente, porque eu gosto de atender, gosto de conversar, de perguntar, só não chamo para tomar café. Mas ainda, viu? Você não terminou. Não acho legal, para mim, não combinava o perfil de me desvincular diretamente do paciente, para fazer uma especialidade como anestesia e rádio, por exemplo, que tem um contato um pouco menor. E aí, botei o opcional em oftalmo na faculdade ainda e me encantei. Do primeiro dia para sempre. Caramba, diga aí, no primeiro dia do opcional. Do opcional. Quando você vê o fundo de olho, meu Deus! Essa emoção, acho que é a coisa mais linda do mundo. Quando você bota, quando você consegue ver, porque já é uma vitória. Sim, exatamente. Bom, e você, doutoranda, já veio. Mas, por exemplo, isso aí, só falando disso aí, de ver o fundo de olho. No R1, quando eu vi o fundo de olho, eu disse, qual a especialidade que trabalha no fundo de olho? Aí todo mundo é retina, aí eu quero isso. Aí todo mundo, não, mas peraí, tu é R1 ainda, tu nem sabe o que é. Aí eu, não, mas eu quero nessa parte aí de trás, eu quero mexer nessa parte. Não, mas olha a córnea, aí o pessoal fazia, mas olha a córnea, é muito boa e tem isso, e tem tal. Eu, não, mas eu já sei, eu quero isso. No meu R1, meu primeiro ambulatório de retina, eu já cheguei dizendo, eu quero ficar vindo pra mais aqui, porque eu já sei que é isso que eu quero. Cara, então mudasse mesmo de ideia. E ainda convenci outras pessoas. Ela aprendeu ali, né? Direitinho, que funcionou comigo, eu disse, vai funcionar com outras pessoas também. Cara, então alguém já chegou pra falar contigo depois com dúvida? Foi. E acabou. Tu já fosse o Alexandre pra alguém? Já, com certeza. Cara, pra mais de uma pessoa. Que massa. E essas pessoas hoje gostam de oftalmo? Duas pessoas que vieram falar comigo. Uma que acabou fazendo a mesma especialidade que eu. E outra que não sabia se queria fazer oftalmo.
E aí eu conversei, passei um tempão no telefone também e acabou fazendo oftalmo. Aham. Entendeu? Caramba, que foi- massa, velho. Que massa. Você poder retribuir de alguma forma. Mas eu acho que isso é quando você gosta do que você faz, quando você se sente, entendeu? Esses dias aí você consegue passar isso para outras pessoas. Com certeza, com certeza. A parte que a galera mais gosta dos episódios é quando, tipo, vocês compartilham com a gente, e aí pode pensar um pouquinho, casos que te marcaram. Tipo assim, pacientes que te marcaram, não precisa dizer o nome verdadeiro, pode dar um nome falso, que de alguma forma foi um paciente que te fez voltar para casa e tu pensou nele por alguns dias ainda, sabe? Assim, Gisa, o paciente que mais me marcou na minha vida, assim, não foi em oftalmo. Certo. O incrível que pareça, a gente, por exemplo, no R1, que faz aquelas cirurgias de FEC, de catarata, que o paciente não enxerga nada, e a gente consegue, pra gente é muito estimulante no começo da residência, que a gente consegue tirar aquela catarata, o paciente não vê nada, no outro dia o paciente, doutor, eu tô lhe vendo, é muito emocionante, aquilo é indescritível a gente ter esse, né, e eu tenho certeza que as meninas também tiveram, porque faz parte da residência da gente, operar esse tipo de catarata maior. Mas, assim, o que mais me marcou mesmo, que ficou para minha vida, foi na época de internato, Uhum. em que eu fui rodar no IMIP, pediatria. E aí, cheguei lá, aí tinha um menininho lá, quando eu cheguei, o pessoal do IMIP já fazia parte dessa enfermaria. Uhum. E eu da UPE estava chegando. E aí o pessoal pegou e fez, o pessoal do IMIP disse, a gente escolheu aqui uns pacientes, mas tem um aqui que já está há mais de 3 meses no hospital, tá todo mundo assim, meio assim de pegar esse prontuário, porque a mãe é meio complicada. Aí eu fiquei, ai meu Deus do céu, mas eu quero ver, eu vou, me dá esse prontuário. E o pessoal do IMIP, geralmente eles têm uma facilidade já, eles já rodam muito tempo na pediatria, né? E aí eu disse, não, eu quero esse prontuário. Aí quando eu peguei, vi uma história de muito tempo, de uma criança de... Ele tinha 3 aninhos, já estava lá há um certo tempo. Quando eu entrei para conversar com a mãe, ela nem olhou para mim. Aí eu disse bom dia e ela virada assim. Aí eu disse, olha, eu vim aqui para conversar sobre o seu filho. Eu peguei o prontuário dele, Aí a mãe era super esclarecida. Ela era professora. E aí ela olhou assim para mim e fez, eu sei, vocês passam 15 dias aqui comigo na enfermaria, vendo meu filho, uns examinam, outros não, e depois de 15 dias vai embora, muda de médico e eu continuo aqui na mesma. E eu tô vendo meu filho morrer e ninguém fazer nada. Maria. Então ela foi super assim, aí ela veio com isso para mim. Aí na mesma hora eu disse, mas a senhora não está nem me dando a oportunidade de me apresentar e de dizer o que eu posso fazer. Aí ela disse, tá bom, tô escutando isso, nem olhando para mim. Aí eu disse, veja só, se tem alguém que pode ajudar seu filho dentro de um hospital para conseguir exames, para ir atrás de diagnóstico, para conseguir mudar a vida de vocês, sou eu. Porque, assim, eu não sou médica. Eu disse a ela, eu não sou médica, mas quem vai estar em contato com os médicos buscando ir atrás sou eu. Então, confie em mim que eu vou conseguir. Não sei se a gente vai chegar no diagnóstico, mas eu vou fazer de tudo para ir atrás, para que você tenha uma resposta para o seu filho. Então, quando eu falei isso, aí ela já olhou para mim e fez, pode examinar ele. Aí eu examinei. E essa criança, ela já vinha sendo acompanhada já há um certo tempo. E a pediatra que estava no caso, começou a me escutar mais, porque via que eu estava examinando direitinho, todo dia eu ia, e essa mãe começou a mudar a postura dela comigo. Quando eu chegava, ela, oi Marília, olha, ele teve isso, teve aquilo, não sei o quê. E eu comecei a relatar tudo que a mãe me dizia, eu levava muito em consideração as coisas que ela me falava, porque tinha gente que dizia, essa mãe é doida, essa mãe não sei o quê, já tá aqui, tá perreando, não sei o quê. E era uma mãe exausta, tá ligado? Era uma mãe exausta, e é uma mãe preocupada, e é uma mãe que queria ver a melhora do filho e não estava vendo, porque não se chegava no diagnóstico. E aí, eu lembro muito que a preceptora fazia... Marília, como é que tá ele hoje? E o residente passava meio que nem ver aquele paciente da forma que ele estava vendo sempre, porque via que eu estava vendo direitinho, que eu estava indo atrás. Sim. E a mãe sempre cobrava, cadê a doutora Marília? Eu quero ela, não sei o quê. Quando o residente chegava, porque via que eu estava... Ela acreditou naquilo que eu quis mostrar para ela. E aí eu comecei a estudar o caso do menino, tudo, e levava para a médica. E aí eu comecei a notar algumas alterações que tinham nele que não tinham sido levadas em considerações antes. Tipo, ele tinha as extremidades mais acinzentadas, eu notava algumas coisas nos exames dele. E aí comecei a questionar com a médica o diagnóstico, enfim. E conseguiu-se chegar ao diagnóstico, porque se repetiram alguns exames
eu fui dizendo, eu acho que ele pode ter isso, pode ter aquilo. Aí ela, não, mas isso já foi descartado porque ele fez alguns exames e não chegou. Aí ela disse, mas a gente pode repetir. E quando repetiu, chegou no diagnóstico. E aí até hoje, essa mãe fala comigo, conversa comigo, e o menino, assim, em muitos momentos ele foi desacreditado. Tinha gente que dizia, esse menino vai morrer, esse menino não tem... E assim, se chegou, o pessoal da equipe médica lá chegou no diagnóstico dele, e assim, esse menino se desenvolveu, teve uma vida normal. E graças a Deus, até hoje essa mãe fala comigo, ela é super grata. E ela disse, você me ajudou a mudar a evolução do meu filho aqui dentro do hospital, né? E assim, ela tinha uma certa razão, né? Porque se você tu repetiu o exame. Se Não, já tinha... E outra coisa, Giza, eu escutava ela, tá entendendo? Uhum. E quando eu vi que aquela mãe estava muito sofrida, estava muito, eu disse, alguém tem que botar esse menino debaixo do braço. Praticamente isso. Então, assim, isso para mim fez toda a diferença ao longo da minha profissão. Eu acho assim que tudo que aconteceu comigo desde que eu entrei na faculdade foi tudo certinho, tudo como deveria ter acontecido para que eu amadurecesse, para que eu chegasse até onde eu estou chegando, enfim. Eu acho que nada é por acaso. Com certeza. Tu lembra, Laís, o teu? Na verdade, assim, eu acho que todo mundo deve ter, assim, Com certeza. porque ao longo da vida, né, desde a faculdade até a residência, sempre tem muitos casos que marcam, né? Eu lembro de alguns. Mas, tentando falar um caso mais voltado para oftalmologia, acho que o que me marcou foi um paciente que me fez pensar em fazer plástico ocular, que é a minha subespecialidade, né? Então, assim, eu entrei na residência de oftalmologia, eu não fui feito Marília que chegou a retina, é isso que eu quero. Não, eu gostava muito de tudo. Aquela coisa, assim, amor, a oftalmologia é muito bom. E aí eu gostava muito de tudo, e tinha um pouco... Não conseguia ainda chegar numa subespecialidade, né? Mas aí teve um paciente que fez assim, abrir meu olhar para a plástica, né? Foi o paciente que chegou com a tumoração de crescimento rápido, né, na pálpebra superior. E aí eu discuti com o staff, vamos operar. Eu não tinha entrado em cirurgias muito grandes da plástica, né? A gente começa na minha residência a fazer poucos procedimentos e a cirurgia dele era enorme. A cirurgia dele era retirar a pálpebra superior toda e reconstruir do zero, sem ter nada ali. E eu acho que essa questão da preceptoria ou da maneira como a pessoa passa, aí ele chegou e disse, está pronta, vamos, pode ir. E aí, assim, foi bem desafiador, porque ele me colocou para fazer a cirurgia, claro, junto e ajudando em algumas etapas, de quem opera sabe. E a gente tirou um tumor que era a pálpebra inteira, assim, então quando eu terminei de tirar, eu disse, não tinha pálpebra, não tinha nada. Eu disse, vamos agora, né, começar do zero. E a gente fez análise, viu que estava margens livres e tudo mais, e a gente começou a reconstrução. Foi uma cirurgia enorme, e que ele me colocou para fazer. Eu acho que talvez isso tenha feito, assim, eu olhei assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Porque as pessoas pensam muito, quando falam em plástico ocular, pensam muito na parte estética, que isso aí foi um longo processo que eu também fui amadurecendo com o tempo. Mas assim, eu não esqueço nunca, porque a gente precisou reconstruir, e a gente conseguiu reconstruir, deixar a pálpebra bem funcional, esteticamente aceitável, né? Não ficar idêntico, porque é muito difícil. E eu acho que desde esse momento eu comecei a ficar... Foi quando eu comecei a pensar em plástica. Então eu acho que eu não esqueço, porque desde esse momento, dessa cirurgia, eu disse, por que não? Por que não, né? E a partir daí eu comecei a ter um olhar mais para minha subespecialidade. Isso aconteceu, eu estava grávida, então eu disse, são os hormônios, pode ser que sejam os hormônios. Eu engravidei no meu R3, né, foi planejado, eu disse, gente, uma hora vai ter que ser melhor aqui no R3, e aí eu pensei, será que são os hormônios? Porque eu pensei em muitas coisas, mas eu não tinha pensado em plástica ainda, né. Mas aí, depois que eu tive bebê, que voltei, faltava um pouquinho de nada para acabar a residência, eu disse, vou rodar plástica. E aí eu rodei plástica e disse, não, é isso, não eram os hormônios. Não era isso aqui mesmo. E aí eu não esqueço dele, né? Porque foi ele que eu digo que ele me chamou para o que eu faço hoje. Tiveram vários outros, mas aí... Mas aí chegou a vez da coleguinha. Vou falar um marcante só. Então, na oftalmo eu ainda sou muito verdinha, né? Tô começando agora o R2. O que realmente encanta e deixa a gente
super feliz de achar que tá no caminho certo, são justamente esses pacientes. No R2, na minha residência, que foi a mesma de Laís, é quando a gente começa a fazer essas cirurgias maiores de catarata. E aí, quando a gente tira o tampão, que o paciente enxerga, é muito satisfatório. Mas eu tenho mais tempo trabalhando do que na oftalmologia em si. Tem uma paciente que me marcou muito. Eu passei 3 anos fazendo o PSF, assim que eu me formei. E no boom da pandemia, quando ninguém podia sair de casa de jeito maneira, o posto estava lá aberto, a gente ia todos os dias, todo mundo cheio de capote, aquela coisa toda, mas sem o atendimento ambulatorial de sempre. Iam mais, tá gripado, o pessoal tentava falar por mensagem, telefone, quando era mais idoso, ia o mais jovem lá para tentar dizer alguma coisa que estava precisando, qual era a demanda. E aí um dia chegou uma jovenzinha lá e fez, a minha sogra tá com a mama muito vermelha. Aí eu vi, será que era uma mastite, né? Que a gente pensa logo numa infecção de pele. Aí ela, não sei. Tinha ido pra UPA, se eu não me engano, tinham feito um tratamento pra mastite e não resolveu. Eu fiz, tenho foto, ela tem. Aí mostrou a foto. Eu, caramba, isso é um câncer de mama avançado. E a mulher, no meio da pandemia, o que é que eu vou fazer? Aí comecei a ligar pra um, ligar pra outro, o pessoal, examina, pede pra paciente ir, examina direitinho e faz uma cartinha mandando pro Hospital do Câncer. Aí eu fiz, velho, dar esse diagnóstico pra uma pessoa agora, no meio da pandemia, e era uma certeza, né? Porque tava tão avançado que eu não precisava de nenhum exame pra poder saber que era. Aí chamei, falei, conversei, ela chorou muito, ficou muito abalada. E eu fiquei, meu Deus, ela nunca mais vai querer olhar pra minha cara, né? Porque eu dei o diagnóstico mais difícil pra ela. Mas essa paciente virou minha amiga. Ela sempre ia lá, agradecia, ela ia lá para conversar, para fazer atendimento psicológico mesmo, dizer, olha, tá tudo muito mal. Eu fiz reunião familiar com a família dela, porque o pessoal não aceitava muito bem. Ela sempre foi quem fez tudo na casa, e quando ela estava doente, o pessoal ainda queria que ela fizesse, cuidasse dos netos. O marido não aceitava, queria que ela fosse para feira. E o bicho, uma mulher fazendo quimioterapia, tirou a mama. E o pessoal não aceitava. A gente teve que marcar reunião familiar e tudo, enfim. Mas foi o paciente que mais me marcou, assim, eu trouxe uma resposta muito dura para ela e ainda assim ela me viu como uma pessoa que ajudou de alguma forma. E ela, eu me lembro até hoje, assim que eu passei na residência, sabia que ia me desvincular do posto e não queria dizer para ninguém, assim, dos pacientes, porque eu estava lá há muito tempo, a população já me conhecia há muito tempo, eu sabia que o pessoal eu ia chorar, enfim, mas para ela eu pedi para chamar. Aí eu pedi pra chamar e disse, olha, eu pedi pra chamar, tô me despedindo, não vou estar mais aqui, mas posso ser sua médica depois, em outro lugar, vou pra essa outra área, de repente a gente se encontra, ela, eu não vou vir mais nesse lugar. Aí eu, pelo amor de Deus, não faça isso. Aí foi quem mais marcou, assim, de ter um diagnóstico realmente difícil e de ter aquele acompanhamento, aquele vínculo, além do vínculo médico-paciente. Porque quer não, graças a tu, ela descobriu, né? Tipo assim. E num contexto social completamente difícil, né? A gente tava todo mundo numa pandemia, todo mundo doido, ninguém queria botar o pé pra fora de casa. E isso que tu falou de a família não aceitava que ela não fizesse essa atividade. Eu entrevistei agora há pouco uma mastologista e ela disse que é muito comum as mulheres não se tratarem porque o marido não deixa. O cara prefere a pessoa com a mama completamente. A ignorância, né? A ignorância. Diga aí. Aí ela fala que muitos casos, assim, muitos, do marido não deixar, ou o marido não falou nada, mas aí a mulher esconde, porque sabe, conhece o marido, né? Aí sabe que pode ser abandonada. Então ela esconde até chegar num estágio bem Eu pior. acho que isso no interior é ainda. Eu também vivenciei algumas coisas parecidas, que eu trabalhei 1 ano em Não, o meu nem era interior, viu? Era, não? Jaboatão. Caramba. E é engraçado que a Aline tá lendo minha mente, né? Porque ela fica respondendo antes de eu perguntar. Ela respondeu a próxima pergunta, pô. De novo. Já respondeu. Que era assim, onde é que tu tava na pandemia? E o que é que isso afetou na tua profissão? Ah, pronto. Aí vamos chegar num assunto bem importante também, que foi fundamental também para mim, na minha vida profissional. Na pandemia, eu tinha acabado de terminar a residência e eu estava começando um fellow na parte de retina cirúrgica. Certo. São 3 anos a residência de oftalmo, né? E o fellow de retina são mais 2 anos. Fala pra galera o que é o fellow. O fellow é quando você termina a residência fazer uma especialidade dentro da sua já especialidade. Por exemplo, eu era oftalmologista,
tinha me formado como oftalmologista, e aí, dentro da oftalmologia, eu escolhi a parte de retina cirúrgica, a parte de retina associada com as cirurgias de retina, catarata, enfim. Fellow também tem prova para entrar. Feita a Teve residência. processo seletivo, como eu já era residente de lá, e eu tinha interesse em fazer esse fellow lá, e já tinha tido um fellow lá, eles já me conheciam tudo e me Entendi. aceitaram para fazer o fellow lá, né? Os 2 anos lá. E aí, quando a pandemia começou, eu tinha acabado de começar o fellow, porque a pandemia começou entre fevereiro e março, mais ou Foi. menos, não foi? Eu tinha acabado de terminar a residência, tinha feito a prova de título e ia entrar no fellow, né? Aí tinha começado, eu acho que eu passei 15 dias no fellow e parou. E aí eu tinha feito um concurso para a prefeitura de médico clínico, plantonista, um ano antes de acabar a faculdade. Porque aqueles concursos que todo mundo na faculdade, vamos fazer o concurso, não sei o que, vamos, eu fui. Nem sabia direito para que era, mas vamos. Aí tinha feito um ano antes de me formar. E aí, o concurso acho que eu tinha feito em 2014 e a pandemia foi agora 2020. E aí, de repente, no meio da pandemia, essa história de Covid e tudo, aí meu nome, sendo chamada, eu recebi e-mail, tudo, sendo convocada pelo concurso para trabalhar como médica no Covid. Aí eu olhei para todo mundo, olhei para minha mãe, eu não estava vendo nem minha mãe, eu passei 3 meses só dentro de casa. Eu não saía para trabalhar, não saía para nada. Nada, nada, nada. Aquela época bem... E Beto saía? Não, eu, Beto e Murilinho. Foi bem naquela época que Rodrigo adoeceu. Sim, então sim, a sim. gente ficou muito assim com aquele caso de Rodrigo. Uhum. Então a gente não saía. Eu não via meu pai, minha mãe, nada. A gente Certo. não saía nem para pegar elevador, que a gente ficava com medo. A gente ficou realmente, literalmente, 3 meses em casa, sem sair para canto nenhum. E aí eu recebi essa convocação. E aí eu disse, Beto, aí eu falei, eu não vou para esse negócio não. Primeiro, que é para ser médico. Eu passei só um ano no PSF e entrei logo em oftalmo. E daí, então, eu só trabalhava como oftalmo. Eu não trabalhava como clínica, então eu não tinha mais nenhuma experiência. E eu tive muito pouco contato com a prática clínica mesmo, porque eu dei alguns plantões e fui pro Provab e não tinha tido. Aí, quando eu fui convocada, e era para dar plantão, 24 horas de médico, aí eu disse, eu não vou, eu não tenho. E muito menos no Covid, e a gente naquele medo. Mas aí eu fui amadurecendo a ideia. Rapaz, será que não seria interessante eu ir? Se meu nome apareceu, será que não é porque eu tenho que estar ali? Aí fiquei me questionando muito isso. Eu passei assim uma semana. E meu marido dizia, você, quem sabe? Agora é um negócio que a gente tá muito preocupado, um monte de gente morrendo, tudo. Aí eu ficava com aquilo na minha cabeça, e voltando. Será que isso não é? Porque eu preciso estar lá, eu preciso ir. Aí eu fazia, mas ao mesmo tempo eu não me acho com a competência de estar ali, porque eu não, Sim, entendi. sabe? Mas aí fiquei naquilo, aí eu sei que eu acabei decidindo que eu iria. E aí eu disse, eu vou ver quem são os médicos que estão lá, vou tentar estudar. Comecei a estudar algumas coisas de clínica, de coisa, porque eu disse, eu estou muito desatualizada e vou pedir ajuda. Eu disse, quando chegar lá, eu vou desenrolar, porque eu vou pedir ajuda, vou relembrar das coisas, enfim. Mas assim, foi muito difícil essa decisão, porque eu estava com meu filho que tinha 2 para 3 anos, tinha 2 anos, o meu marido também que só estava em casa. Então, assim, eles foram para a casa da minha mãe e eu fiquei só em casa, porque aquele negócio, medo de passar. Eu fui morrendo de medo, eu chorei muito para ir, mas eu disse, eu vou, porque se meu nome tá, eu preciso cumprir alguma coisa aí, que eu não sei o que é. Tu fosse trabalhar, Eu fui porque eu tive que me afastar deles. Eles foram para casa da minha mãe. E eu não sabia, assim, se eu ia pegar. Eu ia pro plantão com a máscara. Eu não tirava a máscara por nada. Era aquela N95. Eu realmente, aquelas fotos que o pessoal chegava, eu fiquei daquele jeito também. Eu chegava, eu tirava ferido, assim, porque eu não tirava, não bebia água, nada. Para você se paramentar no hospital quando chegava. Era aquele maior processo para tirar. E para mim era mais difícil ainda, porque aquilo não era a minha realidade. Entendeu? Mas assim, poxa, as pessoas que estavam comigo, algumas eram da minha turma, colega de turma meu, então me ajudavam. Como eu gostava de procedimento, eu tinha uma amiga minha que era cirurgiã, aí ela fazia, esse paciente tem que pegar uma central. Aí tu deixa eu pegar. Aí ela, tu sabe pegar central? Aí eu, não, faz muito tempo, mas você vai me mostrando, porque eu sei mais ou menos como é, você tá do meu lado. Aí ela ia me ensinando, Então, assim, pra mim foi muito importante
porque, assim, eu saí daquele mundinho que eu tava, sabe? Uhum. E, assim, abri a cabeça para outras coisas, é questão de maturidade, como eu volto a dizer, é maturidade. São ganhos que a gente vai tendo com coisas inesperadas, que aparecem no meio do caminho. Conviver de novo com a tua família depois de quanto tempo? Que vocês Eu passei 15 dias nesse processo, indo de máscara e não tirava máscara por nada. Eu não comia, passava as 12 horas. Aí depois de 15 dias que eu não peguei, não tive nada, aí Beto voltou com o Murilinho pra casa. Disse, agora a gente vai voltar porque tu não pegasse, eu acho que tu não vai pegar mais não. Aí eu disse, e eu não podia também ficar tanto tempo. Foram 15 dias de adaptação. Uhum. E aí depois desses 15 dias, aí eles voltaram, aí a gente tem Mas as coisas foram se acalmando eles também. continuaram em casa, né? Só tu que saía. Continuaram em casa e só eu que saía. Até que depois as coisas foram abrindo aos pouquinhos. Uhum. Mas foi bem no auge, assim, que eu fui chamada para esse concurso. Aí eu passei, assim, umas 2 semanas para responder, só pensando. Aí voltava e dizia, não vou de jeito nenhum. Aí ao mesmo tempo, meu Deus, mas meu nome não tá ali por acaso. Eu ficava muito com aquilo, sabe? Tudo de Lila é hardcore. Pois Na faculdade, eu lembro. Durante o curso de medicina, foi Beto que viajou, não foi? Foi. Lila chegava na faculdade dormindo em pé. Ela dizia, Giza, tá sendo muito difícil. Mas ela ligava pra ele todo dia. Tava onde? Foi pra França. Foi pra França, o fuso totalmente diferente. E eles se ligavam todo santo dia, pô. E Lila, meu irmão, eu tô muito cansada. São 5 horas a diferença de fuso, né? Pô. Mas... Sobreviver, né? Sobreviver, tá aqui. Depois eu abandonei ele pra ir pra esse concurso aí. Foi quanto tempo que ele ficou lá? Ele passou 6 meses. Diga aí, velho. E no último mês dele, ele foi estudar engenharia lá. Na universidade lá. E no último mês, aí eu fui pra lá, passar um mês com ele e aí trouxe ele, né? E tu lembra o que tava acontecendo? Em que contexto da tua vida tava na pandemia? No que isso afetou, assim? Lembro. Como eu tinha dito, eu decidi ser mãe no final da residência, né? Ao longo do último ano de residência. Então, eu engravidei e tive Bernardo. Uhum. E eu tirei licença maternidade, né? A gente tem direito a tirar a licença maternidade. Eu tirei 6 meses na de residência, licença. né? Isso, mas assim, eu tive ele e faltava, assim, para eu concluir a residência, ficou faltando, sabe, 1 mês de atividade e 1 mês de férias que eu tinha também segurado as férias, porque eu sabia que todas as férias, né? Então, só tinha 1 mês, de fato, de atividade na residência que faltava cumprir. Uhum. Mas aí eu tirei a licença maternidade e tive Bernardo. E aí, quando o Bernardo tava com 1 mês, tipo, ainda tava no começo, algumas pessoas vindo visitar, foi quando começou, né? Todo o auge. E aí eu lembro muito porque, assim, eu não tava exercendo a profissão na hora que aconteceu. Era com meu filho, recém-nascido, e tendo que, enfim, passar por todos os medos de todo mundo que passou, né? Que passou aquela fase. Então, assim, começou no período que eu estava de licença maternidade, a gente ficou, assim, daquela preocupação que todo mundo ficou, então, suspende visita, o avô foi conhecer ele, o bisavô, no caso, foi conhecer ele quase 1 ano depois, porque ficou super isolado e não tinha dado tempo. Então, assim, foi aquela coisa, assim, bem difícil, mas eu senti mais naquele meu processo de mãe nova, né? Que já é muito difícil, mas eu não estava exercendo a profissão, na época eu estava só sendo mãe, e depois dos 6 meses eu precisei retornar, com ele ainda muito pequeno, a gente ainda estava ali na pandemia, mas aí eu precisei cumprir um mês de residência, então era assim, o último mês, e assim, eu já tinha 3 anos de residência no lugar, as pessoas já me conheciam, então assim, não foi pesado, eles tentaram deixar mais suave, porque sabia que eu estava com a criança pequena, que estava no meio da pandemia, mas ainda assim eu conseguia ir para os ambulatórios, ainda voltei a operar, e tudo era mais restrito, né, no período. E fui iniciar a minha vida como oftalmologista no meio da pandemia, então comecei a dar plantão de oftalmo no meio da pandemia e com a criança pequena em casa, assim, a gente sabe. E dava para dar plantão de oftalmo no meio, porque eu lembro que era assim, você só podia fazer procedimentos que fossem, tipo, urgentes, né? Uma coisa assim. Não, em relação às cirurgias, né? Ah, tá. As eletivas, né? Elas tinham sido canceladas, mas assim, quando eu terminei a residência, eu
trabalhavam no plantão. Os plantões, eles não foram extintos, né? Porque as emergências oftalmológicas, elas continuavam a acontecer. Estavam mais Então, restritos, mas então continuaram. comecei a dar plantão na UPA, que é a UPA que tem do Ibura, que faz esse atendimento oftalmológico de urgência. Mas assim, acabou que eu não... Meu medo mais associado à pandemia foi mais durante o meu processo de maternidade, né? De recém-mãe, do que em relação à profissão em si. E esse retorno que teve que ir acontecendo, mesmo com meu filho pequeno em casa, mas graças a Deus... Quando começou, assim, o boato, né, da pandemia e tudo, que não era ainda, não tinha um lockdown, tu imaginava que ia virar isso? Não, jamais. Jamais. E a gente teve muito medo, né? Porque a gente tava com um menino recém-nascido. Então... Nada de visitas, né? Não, aí a gente Nem começou a a família. suspender tudo. A gente ainda chegou a passar um tempo na praia nesse período. Acho que eu passei uns 4 meses na praia, porque era muito difícil. Se tá ali, eu ficava com receio enfim, em relação ao contato. Foi difícil, porque foi todo esse começo, esse período de transição, que é super difícil para a mulher em relação ao hormônio, tudo. Mas graças a Deus foi, né? Foi devagar, mas foi. E tu, Aline? Eu estava no posto de saúde e eu dava um plantão de pediatria na UPA também. E aí a gente meio que foi relocado da pediatria, porque não tinha atendimento pediátrico. As crianças, graças a Deus, foram muito poupadas, né? E aí eu ficava na triagem, que era infernal, né? Porque todas as pessoas que entravam para serem atendidas e as que não iam ser atendidas iam passar por mim. Ou pela minha colega. Caramba. Aí era muito ruim, foi muito difícil. Foi uma das épocas de mais ansiedade, assim. Calma, mas tu falou triagem, né? Isso Triagem. que ia ser atendida ou não. Ou Tem não. gente que não é atendida. Porque só estavam atendendo nas UPAs, eu acho que os casos amarelos, né? Os verdes, ambulatorial, era todo mundo pra casa. Aí a gente tinha que triar quem ia ser atendido e quem não ia ser atendido. Por exemplo, tinha paciente que precisava só do atestado para poder sair do trabalho. Tava com Covid já diagnosticado e precisava do atestado. Aí era na triagem mesmo que a gente já dava esse atestado. E os pacientes mais graves a gente tinha que receber. E muitas vezes, 7 horas da manhã, chegava no plantão, o pessoal já dizia, não tem oxigênio não. Acabou o cilindro, não tem mais pra ninguém. Você já ficava 12 horas na atenção de espero que não chegue ninguém precisando, porque a gente não vai ter nem onde botar. Caramba. Aí não fui pra linha de frente, assim, de ir para as UTIs Covid e fazer plantão de clínica, mas tive essa função deslocada quando eu trabalhava na UPA. E foi bem... Eu lembro disso, a pior fase era assim, eu não parei de trabalhar em nenhum momento, todos os dias, eu não fui poupada nenhum dia para poder ficar em casa, mas o que mais me adoecia era voltar para casa no fim do dia, sem trânsito, sem ninguém na rua, e você ficar pensando, parecia um apocalipse zumbi. Aonde é que a gente vai parar? E graças a Deus, assim, só eu e meu marido em casa, e a gente ficou um tempão sem ver nossa família, mas os 2 jovens, né, a gente tomava as devidas precauções, assim, chegava em casa, já tirava toda a roupa na porta mesmo, já botava tudo pra lavar, ia direto tomar banho, mas a gente nunca não precisou deixar de ter o contato, mesmo eu trabalhando, precisando sair todos os dias e ele sem precisar, sempre estivemos juntos. Fomos bem poupados, a gente não teve Covid, nenhum dos 2. Tivemos os devidos cuidados, mas nenhum dos 2 teve. A gente veio ter Covid agora há pouco, 2023, 2. Cara, isso aí que tu falou é muito real. Eu lembro eu olhando pela minha janela, vendo a cidade toda vazia. Caramba, que negócio ruim, velho. E assim, a gente falando disso da pandemia, que a gente tá falando disso agora, mas parece que faz tempo, né? Mas não faz. E assim, a gente, pelo menos o que eu senti muito na pandemia é que eu não podia ver meu pai, minha mãe não podia dar um abraço. Então aquilo de não poder abraçar, de não poder tocar, não poder estar perto, era muito difícil. Das pessoas que a gente gosta, por exemplo, eu tinha amiga que estava sofrendo, tem amigos que foram para UTI. Eu lembro de tu me atualizando de Rodrigo. Lembra? E assim, a gente não podia estar junto, não podia... Minha gente, isso faz muita falta. E aí agora a gente tem isso, né? Então a gente tem que aproveitar muito, porque... Minha mãe mora em Carpina ainda, né? E a gente tinha se visto antes do carnaval. Aí do carnaval a gente foi aproveitar carnaval e disse, não, depois do carnaval a gente vai. A mãe do meu esposo também mora lá. Aí acabou que quando passou o carnaval a gente não pôde mais ir, porque 15 dias depois, mais ou menos, eu acho, foi quando começaram as orientações de não poder. E aí a gente só foi ver nossas mães, na verdade, a minha mãe, porque a minha sogra é um pouco mais velha, a gente tentou poupar ainda mais.
A gente foi ver mãe, eu acho que foi em junho. E aí eu disse, mãe, eu vou pra tua casa, mas eu não vou te abraçar, não vou nada, a gente vou ficar de máscara o tempo todo. Mas a gente não aguentou. Quem que conseguiu passar tanto tempo? Eu cheguei lá e disse, vou tomar logo banho, fui pro banheiro, meu marido foi pro outro, todo mundo tomou banho. Aí a gente, não, vamos ficar sem se tocar. Aí quando eu vi a manhã lá, eu sem poder abraçar, sem poder falar com ela direito, aí eu disse, não dá certo não, parece que a gente tá brigado. Aí foi todo mundo se abraçando e deixa pra lá. Deixa pra lá, fica aí. Adalto tá aqui já apontando um revólver na minha cabeça, Ave dizendo que Maria. eu estourei o tempo, tá? Então, pra não colocar a vida de vocês em risco, vamos começar a finalizar o processo com aquela pergunta que eu disse no começo, que eu ia fazer no final. Deixei todo mundo estudar. Deixa eu nem me Um lembrar. minuto, um minuto antes. Como o Lila já sabe o que vai Eu responder, continuo com a minha resposta. ela começa, não vale imitar a resposta dessa. É igual a Lila, não vale, vai ter que. Diga aí. Não, A sim. pergunta, né? Porque a galera não sabe. É. A pergunta que eu fiz a Lila é que, assim, se ela fosse uma mosquinha, né? E pudesse voltar lá no tempo. Hoje em dia, sabendo de tudo que ela passou, qual é o conselho que ela daria a ela mesma, a Lila, no primeiro dia de aula da UPE? O que é que qual é a fofoca que tu se contaria? Então, eu acho assim, como eu vou repetir a frase que eu já disse, que nada é por acaso. E que eu acho que as coisas na minha vida sempre acontecem, eu tento tirar o melhor proveito e as melhores coisas daquilo que vem, até quando é dor, quando é sofrimento, o que aquilo deixou para mim. Se eu pudesse chegar para mim no primeiro período e dizer, você vai fazer os 6 anos de medicina, vai ter muita dúvida, vai ter muito medo, vai ter muito receio, mas vai em frente, porque tudo que vai acontecer vai lhe ajudar de alguma forma. E eu acho que até o próprio vestibular mesmo, que no primeiro, quando eu disse que eu não passei e fiquei me questionando muito, eu fiquei, poxa, fiquei muito me sentindo como se eu tivesse sido injustiçada por Deus por não ter passado naquele momento. Uhum. Mas depois, no outro ano, eu comecei a repensar muito, no ano mesmo que eu entrei, repensar as coisas. E se eu pudesse chegar lá, eu iria dizer, Marília, acredite em Deus, confie, porque tudo acontece na horinha certa, da forma que tem que acontecer. E tudo que eu vivi, todos os acertos, todos os erros que eu tive ao longo do caminho, tudo a coisa boa, coisa ruim, enfim, tudo aquilo serviu para que eu me transformasse, me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Até tua turma. Se tu tivesse passado mais cedo, tu não teria entrado na tua turma, tá ligado? Teria tudo, pois é, Giza, tudo assim, esse receio de ter sido chamada no Covid, para mim foi muito desafiador, porque eu não tinha experiência clínica para estar ali, mas eu acreditei que eu tinha por algum motivo que ir, porque eu tinha sido chamada para aquilo. Então, eu costumo, assim, dizer que as coisas boas acontecem quando você faz o bem, quando você pensa bem, as coisas boas acontecem para as pessoas boas, entendeu? Então, eu acho, assim, que Deus me ajudou muito, botou as pessoas certas no meu caminho até hoje. As coisas que surgem para mim são pessoas boas que aparecem e que me ajudam, enfim. E eu acho que a gente tem que tirar o proveito disso. E eu diria isso, que vá, Marília, acredite, faça o que tiver, tá no seu coração que você tiver de fazer, que vai dar certo. Porque eu me considero uma vitoriosa, Com certeza. entendeu? Diante de um curso, né, que tem tantas coisas e eu ter feito oftalmo, eu digo, meu Deus, muito obrigada por ter estado em oftalmo, porque eu jamais pensaria em fazer oftalmo. Então, e por que eu fiz oftalmo? Porque Deus botou as pessoas certas no meu caminho e aí, assim... Total. A pessoa que trabalha no mesmo ambiente que Alexandre Dantas e segue firme sem enlouquecer é uma vitoriosa. Não, mas então, assim, as pessoas que foram da minha turma, então... Foi tudo na hora certa, no momento certo. Eu acho que se eu não tivesse tentado tanto vestibular, eu não teria a maturidade que eu tive na residência, Com na certeza, faculdade, pô. entendeu? E isso, meu Deus, faz Mesma coisa, total Laís, ela diferença. passou rápido por causa da faculdadezinha dela na escola. Mas eu tenho conhecido você também, que dava umas aulinhas de matemática, né? Tá falando isso porque tá do meu lado. Não, Quando mas foi sim. Eu reconheço muito as pessoas que Não me é, ajudam. tipo assim, Você foi uma Lila das é aquela pessoas pessoa que você pode passar 7 anos sem falar com ela. E quando você encontra, parece que Aí a gente come coxinha, come caldo de cana. ela pagou caldo de cana pra mim e pastel. Ou seja, não é uma pessoa diferenciada. Laís, qual seria a lição que tu daria pra tu mesma? A fofoca, né? Maria, faço minhas palavras de Lila, para isso.
Só que você disse que não podia fazer. Mas assim, tentando pegar, né, a deixa dela, que realmente eu faço dela, faço como Mas é faço verdade, dela né? só. Tipo assim, muitos dizem isso. Mas Eu acho, eu sempre, acho que eu sempre fui muito sonhadora. Uhum. E uma das coisas que eu sempre peço e que quem sonha, né? Eu peço muito para Deus tentar botar sempre os sonhos certos no meu coração. Porque a gente sonha com milhões de coisas, né? A vida tá aí e tá cheia de possibilidades e a gente às vezes acaba pensando em mil coisas e é difícil você sonhar certo. Caramba, sonhar é engraçado. certo, Sonhar difícil. certo, é. Por mim, eu seria Ranger amarela. pois é. Eu não consegui realizar esse sonho. Pior, que toda Só vez que eu essa vejo uma errada, coisa né? amarela, eu lembro de tudo. Não digo, ninguém ama tanto amarelo feito Gisele. Então, o que lá está dizendo faz sentido realmente, porque você tem que sonhar alguma coisa que faz sentido. E é engraçado, porque às vezes a gente sonha um negócio tão, assim, longe, né? Até às vezes a gente acha que quer aquilo, não quer, é um negócio tão distante e a gente se frustra. Mas não é porque a gente é ruim, porque a gente é fraco, é porque a gente não está sendo realista mesmo, né? Então, eu acho que isso aí de sonhar certo é uma parada muito massa. Mas ao mesmo tempo não é o sonhar certo na intenção de limitar, Uhum. sabe? Porque eu acho que a gente temos aqui lindas histórias mostrando que é possível. Mas assim, é tentar, eu sempre peço para Deus botar o sonho certo no meu coração, porque a gente tá sempre ali pensando e cada hora surge um objetivo novo e toda hora surge uma coisa, eu disse, nossa, que Deus coloque sempre o sonho certo no meu coração. Eu acho que quando eu sonhei em fazer medicina, foi um sonho certo. Uhum. E eu sou muito grata a isso. Então, assim, se eu pudesse voltar lá no tempo, eu acho que eu diria para mim para continuar sonhando, continuar acreditando. E hoje em dia eu tenho mais isso. Eu acho que eu teria pego essa frase e teria dito, Laís, pede para Deus colocar os sonhos certos no seu coração que vai dar certo. Então, lá no começo você ainda está meio perdida e as coisas estão começando. E acho que para só confiar e seguir, porque Perder o medo, né? Porque eu acho que o medo, a gente se trava muito por conta de medo. E quando a gente perde um pouquinho o medo e a gente diz, não, vamos em frente, dá certo. Uhum. E o medo, a gente para outra conversa, o medo acho que acompanha a vida da gente, dos médicos, de tudo, de quem opera, de quem está começando a faculdade, de quem está começando a residência, de quem é mãe. Então, assim, essa questão do medo realmente também é uma coisa que a gente deve... Você acreditar que você é capaz, né? Eu acho que vai muito nisso na profissão. Eu não mudaria nada, eu só... Talvez eu reforçasse isso que eu tenho tão claro agora, de que eu estava no caminho certo, que eu continuasse sonhadora, que eu continuasse acreditando, e que seguisse, só seguisse. Eu não mudaria muita coisa. Eita, sobrou pra Aline agora, velho. Ela teve tempo. Tive tempo pra pensar. Eu acho que o que mais vem na minha cabeça quando eu penso no começo da faculdade e olhando pra tudo hoje, o que eu diria era assim, segura aí, minha irmã, vai dar certo. Uhum. Porque foi bem difícil o começo da faculdade pra mim. Foi muito... Eu perdi meu avô no começo da faculdade, era uma realidade muito diferente do que eu estava acostumada. Tinha me habituado muito bem a estar ali em Fernandinho e já estava muito acostumada com aquilo, sabe? Então a faculdade foi um novo desafio e foi pesado. Eu não acho que foi fácil, não. No começo foi bem... A vontade era de sair correndo mesmo, Sério? sabe? E é como Lila falou, essa questão da maturidade. Tenho certeza que se eu tivesse passado no vestibular, assim que eu saí da escola, talvez eu tivesse desistido. Mas ter ido para Fernandinho, passar 3 anos lá, saber o quanto que foi difícil, o quanto que eu me dispus a fazer aquilo, o quanto que o pessoal acreditou em mim, que Fernandinho acreditou em mim, as oportunidades que eu tive, minha família, enfim, tudo isso pesava. Ao mesmo tempo, eu não saberia o que eu ia fazer se eu fosse desistir. Sim, sim. Mas passou pela minha cabeça algumas vezes, porque foi muito difícil. O ciclo básico é muito chato. É bem complicado. Você pensa que você vai sair do cursinho e vai chegar lá e vai fazer medicina, ver Vai acontecer. ser Grey's Anatomy, né? Grey's Anatomy, nada de Grey's Anatomy. Então, é muito difícil. E aí, eu diria pra mim, segurei que vai dar certo. Porque depois eu tive a oportunidade de finalizei o curso, consegui mudar algumas coisas na minha vida, na minha realidade financeira, inclusive.
E hoje em dia faço uma especialidade que cada dia eu me encanto mais. Cada dia eu gosto mais e acho que estou no lugar certo, no caminho certo. Gosto das cirurgias, gosto dos atendimentos, gosto de tudo. Então, assim, vai dar certo. Fica aí, Caeta, que vai dar certo. Vai Ô, levando. Giza, ela falou isso do interior. Eu sempre valorizei tanto a pessoa que sai do interior e vem pra cá, porque meus pais fizeram isso. Minha mãe veio de lá, de Carpina, e minha mãe era de uma família bem humilde, para ela foi bem difícil, e ela, para mim, é uma referência como médica, sabe? E assim, eu sempre valorizava muito quem saía, porque, poxa, é muito bom morar no interior. Você tem sua vidinha lá, tudo, assim, as pessoas são todo mundo conhecido. Você sai daquele seu mundinho para vir para um mundo desconhecido, um mundo novo. Eu me colocava assim, quando eu vi o pessoal do interior, eu fazia, meu Deus, se eu morasse no interior, será que eu teria coragem de deixar aquilo, A minha deixar a estabilidade, família né? para vir? Então, assim, realmente é muito difícil. E eu acho que uma das coisas que a gente pode deixar para quem é do interior é dizer, venha, tente, porque dá certo. A Verdade. maioria dos meus amigos médicos vieram do interior e são excelentes médicos hoje, né, Giza? E assim, poxa, tiveram que abdicar sim, Sim. e muito da família, da vida que tinham, mas que hoje tem outra realidade financeira e tem que dar certo e que por isso que é importante ter dificuldade. Eu acho que a gente tem que ter dificuldade na vida. O Fernandinho não dizia, né? Se Fosse fácil, chamar sacanagem. Porque eu acho que a dificuldade. Ninguém esquece, ninguém né? A Que dificuldade você leva faz pra a vida. oportunidade, entendeu? E Com assim. certeza. E tudo isso gera a maturidade. E eu acho que a gente chegou onde a gente está chegando e tem muito mais aí a trilhar por conta disso, né? Pronto, a partir dos próximos episódios, a host é Marília. Então, eu ficaria aqui tranquila, escutando mais 1 hora e meia. Minha gente, obrigada por terem vindo. Foi a primeira vez que eu fiz isso, repetindo, a primeira vez que eu trouxe três seres humanos aqui. Três seres humanos. Pontuais, viu? Fomos pontuais. Foi. Nós somos três. A tem que Lili chegar queria na hora. chegar 2 horas mais cedo e foi a que chegou mais tarde. Mas ainda assim, dentro do dentro do horário. horário, é. Não me... Lila E a imitou culpa é as sua. minhas unhas. Mostra a unha aí, Lila. Olha aqui. Não, Igual. cara, é sério. Que Se bicha a gente sem tivesse combinado, não ia dar certo, né? Agora eu bem que podia ter botado amarelo, né? E aí eu vou tentar, né, a partir de agora, diversificar um pouco, porque eu acho que é até melhor quebra um pouquinho, não ficar só uma pessoa, a pessoa fica se sentindo, sei lá, pressionada, sabe? Quando tem mais pessoas, a pessoa pensa que pode filar e tá tudo Vem, isso, estava querendo falar, na verdade. Não, e a gente acha as coincidências rapidinho. Com certeza, com certeza. Aproveita pra fofocar, falar da vida dos outros. Eu vou pra casa com Lila, ela vai me dar uma carona. Não, eu tenho certeza que se eu for falar daquela vizinha fofoqueira que tem na rua de Carpina, ela vai saber quem é. Interior é assim. Qual bairro? Então, assim, foi muito massa a gravação de hoje e eu espero que vocês gostem. Com certeza, as próximas a gente vai tentar manter essa pegada. E é isso, muito obrigada e até o próximo episódio. Foi ótimo.